Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando no Teu nome. Senhor, nos ajuda, Jesus, a impactar estas vidas, ó Pai, e trazer ensinamentos que realmente elas possam aplicar, Deus. Pai, nos ensina, Senhor, como podemos parecer mais contigo. Nos ajuda, eu, Diego, Rony, Jorge, a todos que participam direta e indiretamente desta gravação. Cuida, Senhor, para estes que nos assistem possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, seguindo o Teu exemplo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta para dar esta aula acerca da Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2021. Aqui é onde, Júnior? Aqui no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, falando agora da lição número 6, em que nós trazemos, de forma geral, a história do apóstolo Paulo e suas principais doutrinas, e também nessa lição, na lição 6, falaremos sobre Paulo no poder do Espírito. Bom, essa lição começa com um texto áureo escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A verdade prática vai nos ensinar o seguinte: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Essa lição, ela apresenta um contexto que está registrado em Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. E para falar sobre todo este contexto, para falar sobre Paulo no poder do Espírito, introduzindo vocês e já apresentando o tópico 1, trago de volta o nosso amigo Diego. Fala aí, Diego. Meus irmãos queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Alegria estarmos juntos outra vez no intuito de subsidiá-los a partir da lição de número 6, das 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora, cabe-nos, portanto, como o Júnior colocou, introduzir e também apontar o tópico de número 1 pelas lentes do pastor Elienay Cabral. Introdutoriamente, você percebe, e a gente consegue exaurir essa informação afirmativa proposta pelo pastor Cabral, que Paulo passa a ter como missão de vida, isto pós-conversão, testemunhar Jesus e provar que de fato ele era o Cristo. A sua mensagem não é uma mensagem que teologicamente se foca no campo da soteriologia, isto é, simplesmente acerca da salvação. Mas a sua mensagem também é pneumatológica, é uma mensagem que aborda o Espírito Santo. Aliás, capítulo 19, verso 7 do livro histórico de Atos, a Bíblia registra que este apóstolo impunha as mãos sobre as pessoas e estas recebiam o Espírito Santo. Agora, enquanto spoiler daquilo que a gente abordará nos 3 tópicos, a introdução também apresenta esse dado. Aqui nós veremos, a priori, Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito, por conseguinte, o seu argumento sobre a plenitude do Espírito e, por fim, a fonte da revelação do Espírito Santo que se dera em seu ministério. Tópico 1, pregando Cristo no poder do Espírito, pastor Elienay aborda 3 apontamentos dos quais a gente consegue, de uma maneira um tanto minuciosa, apresentar a vocês. Primeiro ponto, Paulo movido pelo poder do Espírito. Percebam, os senhores, isto está relatado tanto no livro histórico de Atos, quanto respectivamente nas cartas paulinas, que o Espírito Santo fora peça-chave no ministério paulino. Tá? De fato, a gente consegue, num primeiro momento, perceber isso em 2 situações que serão melhor reforçadas no item 2 e no item 3. Essas 2 situações da qual me refiro é aquela em que Paulo executa o seu ministério na cidade de Damasco. Capítulo 9, verso 19, registra esse fato. Agora tem algo curioso aqui. Curioso porque considerem os senhores que Paulo vai a Damasco com uma finalidade diferente. Capítulo 9 registra esse fato, o ato da conversão, o encontro com Cristo, enfim.
E aquele depoimento prova que Paulo tinha a priori a intenção de eliminar o crescimento da então, digamos, abre aspas, seita judaica, o cristianismo que tomava expansão além dos territórios de Israel, da Palestina. E a gente percebe que ele chega em Damasco, prega Jesus, inclusive nas sinagogas, e aquilo causa um alvoroço, um tumulto tal que ele precisa sair, digamos que pela porta dos fundos. Há um conluio entre os judeus que tentavam matá-lo e ele é baixado por um cesto, por uma abertura no muro de Damasco, versos 23 a 25 do capítulo 9 de Atos, registra esse fato. Agora percebam vocês que o item 1, digamos que sem pausa, ele continua propondo, pelas lentes do pastor Elienay, a pregação de Paulo em Jerusalém, que de fato é uma fala ousada, mas ela acontece depois de um espaço de tempo histórico, o item 2 reforça isso, que se dá no deserto da Arábia, um período aí aproximado de 3 anos, onde supostamente numa literatura e numa linguagem bastante pentecostal, ali fora a escola de Deus, onde o caráter de Paulo foi forjado, ele foi talhado, preparado para exercer de fato o seu ministério. Como disse, e agora chamo a sua atenção de fato para esse dado, você observa que no item 2, o caminho da pregação, nós temos essa apresentação feita pelo pastor Cabral. Depois desse estágio no deserto, ele volta a Damasco e aí definitivamente vai a Jerusalém. Esse dado não é apresentado no livro histórico de Atos, agora proposto por Lucas, mas Paulo dá essa referência quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 18, desse período de preparo que se sucederam aí no deserto da Arábia. Um dado interessante com relação ao item 2 é a resistência que ele sofre em Jerusalém. Eu considero que também pudera, considerando que se nós fôssemos aquelas personagens, possivelmente também agiríamos de igual modo. Teríamos uma resistência com a figura de Paulo, porque considere os senhores, abram parênteses e façam uma reflexão muito pertinente de que um sujeito que até pouco tempo estava perseguindo com intenção nebulosa, com aquela primeira intenção de tentar matar, eliminar o crescimento dos cristãos, e agora de repente ele se diz um dos nossos. Faz sentido esse tipo de resistência, embora muita gente discorde, até eu também, mas a Bíblia vai dizer no verso de número 26 que até os apóstolos temiam a presença do então antigo Saulo de Tarso, a figura farisaica, digamos assim, mais conhecida entre os irmãos de Jerusalém. Agora, há um dado interessante, que mesmo com essa resistência sofrida em Jerusalém, percebam os senhores, mais uma vez, pastor Elienay faz questão de destacar os versos 28 e 29 do capítulo 9 de Atos, dizendo e parafraseando que ele pregava ousadamente para judeus e gregos daquela cidade. Eu considero, irmãos, que aqui Paulo está fundamentado em uma premissa e uma promessa. Diríamos que a premissa está em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus, ainda antes de ser assunto aos céus, diz àqueles irmãos: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Existia essa premissa, mas existia também uma promessa delegada, destinada com especificidade ao próprio Paulo. Capítulo 9, verso 15 de Atos, depois que Ananias é comissionado para visitá-lo e impor as mãos sobre ele, o Senhor confirma a Ananias que esse sujeito agora seria responsável por levar o nome do próprio Deus aos gentios. Então havia uma premissa, havia uma promessa e Paulo vai executando tudo isso, inclusive em territórios palestinos. O item 13, aqui a gente finaliza, nós temos Paulo e as suas 2 viagens missionárias. Eu queria que você me permitisse adiantar uma situação que será melhor detalhada na lição seguinte, a lição de número 7, já dando spoiler com relação a isso, porque lá parece que vamos redundar esse assunto, no entanto o pastor Elienay afunila, citando as regiões com especificidade. Então aqui o nosso intuito é mais passar por aquelas que mais se destacaram, tanto na primeira quanto na segunda, sem dar dados específicos dos episódios que aconteceram em cada uma delas. De modo que, na primeira viagem, como a própria lição apresenta, Paulo está assistido por Barnabé, uma figura importantíssima no ministério de Paulo e que agora, junto ao Barnabé, eles vão exercer essa primeira
viagem, esse primeiro empreendimento missionário. O historiador Justo Gonzalez, no título Atos, o Evangelho do Espírito Santo, ele vai dizer que Antioquia da Síria, vai se tornar um berço da propagação evangelística entre os gentios. Primeiro porque esta era a terceira maior cidade do Império Romano, uma cidade que no primeiro século da era cristã se aproximava a 500 mil habitantes, aproximadamente, segundo esse historiador. Segundo, que por conta da diáspora, por conta da dispersão que acontecera entre os judeus, ali se tornaram um centro, uma base para exportar cristãos que, de fato, quando você lê o capítulo 13 e 14, você concorda com essa verdade. Aliás, ali haviam mestres, haviam profetas, homens ungidos, dos quais Paulo e Barnabé foram separados e lá, inclusive, foram os primeiros a serem identificados como cristãos, quer seja por uma zombaria, como dizem alguns, ou quer como uma identidade. O fato é que agora estes missionários, nessa primeira viagem, trafegam para a ilha de Chipre, por ser até um território nascedouro para a figura de Barnabé. Dali eles migram para Perge, na Panfilha, onde João Marcos abandona a comitiva, e Paulo se sente muito ofendido por isso, e a gente vai conseguir perceber isso na segunda viagem. Passam por Antioquia da Psídia e atingem as regiões do sul da Galácia e também a região da Frígia, como a gente poderia citar Icônio, Listra e Derbe. Mas para finalizar, nós temos aí um apontamento também no item 3 com relação à segunda viagem missionária de Paulo, que também acontece a partir de Antioquia, a princípio com a companhia de Barnabé, mas quando Barnabé sugere que João Marcos faça parte da comitiva, há uma ruptura entre eles, uma ruptura muito normal, né, que pode acontecer inclusive entre cristãos, e ali acontecer. Paulo foi um tanto resistente por conta da desistência outrora de João Marcos, e aí Barnabé segue viagem com João Marcos para a ilha de Chipre, e agora Paulo está acompanhado de Silas e vai seguir um novo percurso que a gente pode perceber aí através dessa leitura bíblica apresentada com especificidade nos capítulos 16 e 18 do livro de Atos. Inclusive, nessa nova proposta, você percebe Paulo com Silas visitando Síria, a Cilícia, atravessando a região frígio-gálata e chegando a Troade, onde ele recebe a mensagem de um homem macedônio pedindo ajuda. Eles atravessam a Macedônia, passam por Samotrácia, Neápolis, chegam a Filipos e dali seguem para Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e definitivamente em Éfeso. Eu fecho esse raciocínio do tópico primeiro dizendo uma frase fulcral dita pelo pastor Elienay no fim do item 3 do tópico 1. Ele diz que em todas essas viagens o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Acho que isso é sensacional, porque quer lá ou aqui, quer com aquele ou outro, o Espírito Santo sempre moveu o ministério de Paulo. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque nós temos que abordar também o tópico de número 2, a respeito do argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Pois não, Júnior? Diego, e o segundo tópico vai dizer sobre o argumento de Paulo acerca da plenitude do Espírito Santo. E esse argumento que Paulo começa a estruturar neste tópico, eu costumo utilizar dentro das aulas presenciais, na EBD, no domingo de manhã, uma técnica que tem me ajudado bastante. Então você que é professor de escola bíblica dominical pode talvez entender isso como uma ajuda também na forma como passar este conteúdo. Eu não sou tão didático quanto o Diego, sou mais emotivo, mas pelo menos a gente tenta aprender com o Diego, por exemplo, como passar um conteúdo de forma didática. Eu sempre sintetizo os 3 tópicos em uma palavra central, uma palavra que seja chave. O argumento de Paulo sempre segue uma estrutura, né? Nós vemos nas cartas paulinas ele utilizando de várias técnicas rebuscadas inclusive, que o seu período de aprendizado aos pés de Gamaliel talvez tenha sido aquele método que o ajudou a formular a diatribe e outras retóricas e formas de apresentar o conteúdo do Evangelho. Bom, a nossa proposta no segundo tópico é tratar sobre 3 palavras-chave. A primeira palavra-chave é clareza, a segunda palavra-chave é fé e a terceira palavra-chave é discipulado. Bom, quando a gente fala sobre clareza, estamos falando sobre como Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo.
você percebeu naquilo que o Diego disse, que Paulo se dispersa de Barnabé. Paulo ainda está sendo treinado a ser um pouco mais tolerante. Neste momento da história, ele com Barnabé não é tão tolerante, né? Barnabé tenta ser aquele apaziguador, como o seu próprio nome já sugere, e Paulo é fleumático e não aceita que João Marcos tenha o abandonado naquele momento e corrido para a mamãe, como a gente brinca sempre. Bom, Paulo decide então seguir o seu caminho e toma Silas junto com ele, que é um grande homem de Deus, inclusive citado entre os principais dentre os que estavam na igreja de Antioquia. Então você vê que Silas já tinha uma certa notoriedade. Quando eles encontram Timóteo, Paulo se emociona, se junta a Timóteo de forma muito próxima, tratando mesmo como um filho, como um discípulo. E a partir daí, ele quer explicar a todos, nessa nova missão de entregar Cristo aos gregos, falar de Cristo aos gregos, aos gentios, ele decide aclarar sobre principalmente a necessidade da plenitude do Espírito. E é por isso que Paulo manifesta esse desejo de demonstrar que é necessário, para se ter fé, primeiro entender que sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. Ele encontra alguns discípulos nesse processo. Em Atos 19 nós encontramos este contexto em que ele encontra estes discípulos e a palavra matetás do grego indica que eram discípulos de Cristo. Eram mesmo discípulos que tinham um conhecimento acerca daquilo que estava sendo pregado acerca do Cristo. Porém, eles não tinham entendimento acerca da obra do Espírito Santo. Talvez sejam aqueles tipos de crentes que absorvem o conteúdo da palavra, mas que não conseguem colocá-la, aplicá-la e entendê-la, vivê-la através dessa força do Espírito. É uma fé mais intelectual do que também de coração, corpo, mente e alma. Por isso, o apóstolo Paulo ora por eles e a partir dessa oração, dessa imposição de mãos, eles recebem o batismo no Espírito Santo. Um novo Pentecostes acontece ali naquele momento. Um Pentecostes que remete aos Pentecostes anteriores. Por que eu falei a palavra no plural? Por quê? Porque em Atos 2 há o Pentecoste original. Em Atos 10, o que nós chamamos de Pentecoste gentílico, o Pentecoste gentil. E em Atos 19, este Pentecostes, que nós categorizamos como Pentecostes Efésio. E esse modo de Paulo aclarar a eles, falando a eles acerca da necessidade do Espírito, provoca neles algo impressionante, que é exatamente o item 2, fé. Eles criam em Jesus. O versículo 5, inclusive, demonstra isso, que eles criam em Jesus. Porém, somente após receber o batismo com o Espírito Santo, receber este dom do Espírito, é que houve força dentro deles para cumprir o chamado de Cristo a ser testemunha, mártiros, viver o Evangelho e ser capaz, inclusive, de morrer por ele, coisa que nós também somos chamados a fazer, a ser testemunhas de Cristo. Eles passam a falar novas línguas e esse falar novas línguas passa a ser, então, uma categoria externa, um modo de evidenciar esse batismo, uma ocorrência interna. Perceba que o falar em línguas, ele é identificado, principalmente entre os pentecostais, como uma demonstração inicial, porque, primeiro, ele evidencia de forma externa uma operação que já se concluiu internamente, ou seja, esse batismo. Primeiro acontece uma transformação interna, para que a partir daí algo externo aconteça. E esse algo externo inicia pelo falar em línguas, apenas inicia, porque logo em seguida começa uma transformação de vida, comportamento, poder nas palavras, poder na ação, poder no testemunho de vida. E aí a pessoa é capacitada a verdadeiramente ser testemunha, exercendo o quê? A sua fé. Fé no Cristo que morreu por ela. Paulo, quando alcança estes discípulos e ensina estes discípulos,
impondo as mãos sobre ele, nós percebemos que aí acontece uma coisa em duas etapas. Não é algo que acontece de forma simultânea. Portanto, nós podemos entender que o batismo com o Espírito Santo não pode ser entendido como uma confusão entre a conversão. Aqueles discípulos já estavam convertidos, porém eles precisavam ser capacitados pelo Espírito para exercitar a sua fé e testemunhar com vida, ato e comportamento o que eles tinham recebido de Jesus, que era esta fé. Bom, além disso, nós vemos Paulo encontrando um garoto prodígio, Apolo. Paulo talvez tenha sido até mesmo, impressão minha, tá? Intimidado por Apolo, por ser um garoto jovem e com um alto conhecimento acerca da palavra de Deus, das Escrituras. Paulo, então, vê neste garoto um reflexo de si mesmo, na época em que ele, zeloso pelas Escrituras, perseguia a igreja. Talvez aquele instinto, esse novo instinto paterno que Paulo manifesta em suas cartas, depois, conforme vai ficando mais velho, talvez tenha tocado ele, tanto com relação a Timóteo, quanto com relação a Apolo, fazendo com que ele se preocupasse com aquilo que Apolo estava aprendendo e como Apolo exercia sua própria fé. Ele estava preocupado muitas vezes de um Apolo que conhecia o Evangelho através apenas da pregação de João Batista, a quem se acredita que tenha sido a pessoa que influenciou Apolo a crer em Cristo. E aí, de repente, este garoto prodígio não entende ainda o poder do Espírito Santo e a necessidade de ser plenamente atingido pelo Espírito para ser impulsionado a fazer a sua obra, a cumprir a sua missão de testemunhar Cristo na terra. E então Paulo envia Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, para doutriná-lo, para discipulá-lo. E o que é isso? Colocar Apolo dentro dos ensinos da Bíblia, dentro dos ensinos deste cristianismo que estava surgindo e sendo sistematizado, e a entender o quão necessário era ter a plenitude do Espírito em si, para poder transformar aquilo que Apolo conhecia em palavras, não só em palavras, mas também em poder de Deus para todo aquele que crê, que era o objetivo do apóstolo Paulo ao pregar o Evangelho. Nós já sabemos disso e ele diz isso com todas as palavras. Ao final, entendemos então que clareza, fé e discipulado é um caminho. Precisa-se aclarar a mente e entender a necessidade do Evangelho. Nascendo assim fé dentro de nós, que não pode ficar parada em apenas um conhecimento intelectual ou apenas em uma base de emoções, mas principalmente transformar isso em verdadeiro discipulado, imitação do Cristo. Somos chamados a ser cristãos, imagem do nosso Mestre, Cristo. Este é o nosso chamado. Como eu sempre digo, estamos comparando o Evangelho, a viver o Evangelho e a testemunhar a Cristo com as nossas duas pernas. Uma perna se chama conhecimento, outra perna se chama graça. Qualquer uma destas pernas que estiver menor do que a outra, estarei andando manco neste caminho cristão, neste caminho da fé. Quando eu tenho tanto conhecimento quanto graça, tanto graça quanto conhecimento, passo a andar sobre os meus dois pés de modo reto. E assim tenho clareza de mente para argumentar acerca do Cristo, mas tenho fogo e fé no coração para glorificar a este Cristo com a minha própria vida e com os atos que pratico, manifestando o poder do Espírito Santo nestes atos. Nossa palavra, nossa pregação não vai convencer apenas pelo modo retórico como a proferimos, pela nossa capacidade de argumentação. Não. A verdadeira pregação da palavra, ela é mergulhada, ela é impregnada no óleo do Espírito e totalmente inflamada pelo fogo deste mesmo Espírito. E assim, esta palavra, bem articulada, persuasiva, clara, pode contaminar no modo positivo os corações sedentos por fé, sedentos por clareza
e necessitados do poder do Espírito, que é manifesto através da pregação da palavra. Bom, mas seguiremos a nossa lição falando agora sobre a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo neste Pentecostes Efésio. E quem vai explicar isso para vocês é o nosso amigo Jorge. Com você, Jorge. Irmãos, dando continuidade à lição de número 6, o terceiro tópico, que tem como título o seguinte: a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo e aos irmãos de Éfeso. O texto que usaremos como base, que também o autor da lição colocou como base, que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, o verso número 2, que diz assim: E disse-lhe, recebeste já o Espírito Santo quando crestes? Isso ele está fazendo uma pergunta. Aí eles responderam, e eles lhe disseram-nos, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Vamos lá, o conhecimento, a fonte do conhecimento do apóstolo Paulo, o autor da lição, ele destacou aqui em 3 pontos. O primeiro ponto vamos lá, é a fonte do cânon do Antigo Testamento. A segunda fonte do conhecimento do apóstolo Paulo referente ao Espírito Santo, ele estava também ligado ao judaísmo intertestamentário, e também a terceira fonte, que é a fonte reveladora do Espírito Santo, que era a experiência dos irmãos quando viveram ali o derramamento do Espírito Santo, que isso está revelado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Vamos pontuar isso em partes aqui. Vamos lá, o primeiro. O apóstolo Paulo, ele era um erudito nas Escrituras, e seu conhecimento acerca da divindade da revelação do Antigo Testamento, ou seja, o apóstolo Paulo era um homem de grande conhecimento. A sua compreensão sobre Deus era de um Deus monoteísta, que isso automaticamente refutava as divindades da época, que era politeísta. Tanto quanto todos os demais judeus. Os judeus também acreditavam da mesma forma, também de um Deus monoteísta, de um Deus, de uma divindade só. E uma outra coisa também era a doutrina da Trindade, e estava embutido na teologia do Antigo Testamento de uma forma subjetiva, que era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo sabia que o Espírito Santo estava atrelado à ideia de um Deus, no Espírito Santo de Deus, que estava na sua essência monoteísta. Então ele entendia que a essência monoteísta estava também embutida também de um Deus trinitariano, que, ou seja, era Pai, Filho e o Espírito Santo. Um outro ponto também que temos aqui, que podemos aqui destacar, onde Deus ele aparece nas 3 pessoas no Antigo, que aparece assim, apenas 3 vezes no Antigo Testamento a palavra santo aparece identificando o Espírito, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 63, verso 10, o 11, depois 2 Samuel, capítulo 51 e o verso 13 também. Vamos lá. Vamos pontuar aqui o segundo fonte de conhecimento que o apóstolo tinha em relação ao Espírito Santo, que era o judaísmo intertestamentário. O termo Espírito aparece na língua hebraica como Ruach, e também aparece na tradução grega como pneuma. Vamos lá, o que se refere a isso? Quando nós vemos essa palavra Ruach ou pneuma, existe algumas traduções ou algumas interpretações que se referem a anjos, a demônios, se refere a seres humanos, porém, na visão paulina, ela aparece como citação Espírito de Deus. Essa é a visão paulina, que aparece como Espírito de Deus. A ideia da palavra Espírito em relação a Deus é uma singularidade na unicidade, ou seja, de um Deus único, e unicidade, onde são 3 pessoas distintas que atuam em uma pessoa só, que é o Deus monoteísta, que é o Deus único. A terceira fonte revelada pelo Espírito Santo, ela é manifestada na vida dos apóstolos, que quando foi a experiência no dia de Pentecoste, onde ela era uma promessa, e no dia de Pentecoste eles de fato viveram a experiência do que é você ser revestido pelo Espírito Santo, e isso o apóstolo Paulo também teve e viveu essa experiência.
O apóstolo Paulo viveu a sua experiência onde ele foi revestido pelo Espírito Santo, que foi quando ele a caminho de Damasco, ele se converte ali a Deus, onde ele tem um encontro ali com Ananias, e Ananias encontra ele ali cego, que é onde tinha ali perdido a visão, e Ananias impõe a mão sobre eles, e impõe a mão sobre o apóstolo Paulo, e ali ele tem a sua visão ali aberta, ele passa ali a enxergar e ele diz: e você seja cheio do Espírito Santo. E ali, essa foi a experiência que o apóstolo Paulo teve com o Espírito Santo, ali através da oração de Ananias com a imposição de mãos. Ali ele passou ali a ser revestido pelo Espírito Santo. Vamos lá. A teologia judaica era monoteísta, e quando se fala do Espírito de Deus, os judeus não tinham qualquer ideia ou revelação à existência do Deus Pai, Filho e Espírito. Ou seja, isso é uma ideia que no Antigo Testamento eles não tinham, só que nas traduções e na visão de Paulo, Paulo ensina e também acreditava em um Deus que tinha ali a sua ideia de um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito é associado à manifestação espiritual de dons carismáticos também, que aparece no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, do 9 ao 28. E a palavra que esses dons carismáticos também aparecem como palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito e variação de línguas e dons de interpretação. A outra parte também que vale a pena nós destacarmos aqui, Paulo ensinava a verdade acerca do Espírito Santo aos irmãos de Éfeso, que essa é o ponto central aqui desse tópico. Para o apóstolo Paulo, o Espírito é a presença gloriosa, inconfundível e invisível de Deus na vida do crente. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus é identificado como presença de Deus. No Novo Testamento, a sua presença é renovada mediante a promessa que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, ou seja, isso é escrito por Joel no Antigo Testamento, e aquilo que Joel escreve em seu livro se cumpre depois lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Antigo Testamento, onde era uma promessa que o Espírito derramaria sobre toda a carne, que lá em Atos ela acontece de fato. Na mente do apóstolo Paulo, presença representa espírito, ou seja, o Espírito de Deus. Na nova aliança, Jesus promete enviar o Espírito que habita dentro de nós. Ele estaria com os seus discípulos, ou seja, a presença de Deus ela se manifesta em nossas vidas até os dias de hoje através do Espírito Santo, ou seja, onde nós somos ali portadores, nós carregamos a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E Paulo ensinou, e o apóstolo Paulo ensinou algo muito, muito edificante para a igreja que serve para nós nos dias de hoje. Paulo ensina aos irmãos de Éfeso que a igreja está sendo edificada para se tornar templo do Senhor, ou seja, nós somos habitação de Deus. E quando ele vai escrever para os irmãos de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, ele vai dizer, ele é mais claro e mais objetivo ainda, ó. Não sabeis que vós sois templos de Deus? E então essa é uma da pontuação que o apóstolo Paulo ensina para os irmãos de Éfeso, e Paulo também, quando ele vai ensinar para os irmãos de Éfeso, onde eles não conheciam o Espírito Santo, mas ele dá ênfase àquilo que João Batista escreveu também, onde era João Batista, ele passa ali o batismo de arrependimento e depois ele é revestido pelo Espírito Santo, onde ele pergunta para os irmãos de Éfeso, a gente conhece o batismo de João Batista, mas o Espírito Santo nós nunca ouvimos falar. Então em Atos capítulo 19, versículo 4, ele faz ali uma oração por imposição de mão e diz assim, e Paulo orando impôs as mãos sobre a cabeça deles e o Espírito Santo veio como uma chuva abundante sobre todos eles e eles começaram a falar em outras línguas, ou seja,
A manifestação em Atos capítulo 2, agora ela começa a ser ali a manifestação, como o nosso irmão Júnior diz, a manifestação em Atos capítulo 2 já começa assim, a ser manifestada. A manifestação do Espírito Santo agora também em Éfeso. O fenômeno que acontece lá acontece também em Éfeso. E naquele tempo, curas, prodígios, sinais foram externos e a presença do Espírito Santo foi abundante na vida da igreja. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E muito obrigado, e é um prazer e uma alegria sempre estar com cada um de vocês. Desejamos que eu, juntamente com o nosso irmão Júnior, com o nosso pastor Diego e com o nosso irmão Romulo, desejamos que essa lição aí seja de bênção e de edificação para a sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigado, Jorge, pelas contribuições. Obrigado, meus irmãos, por nos ouvirem e aprenderem conosco sobre este tema tão importante. Nós percebemos que todo o ministério de Paulo foi cercado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi a base do ensino de Paulo, foi o amálgama, aquilo que ligava todos os ensinos e doutrinas que Paulo elaborou para o cristianismo durante todo o período da sua atuação, e era aquele que impulsionava Paulo a ir amorosamente de pessoa a pessoa, de cidade em cidade, de igreja em igreja, cuidando e orientando principalmente acerca do poder deste Espírito. Na verdade, é o poder deste Espírito Santo que impulsiona a igreja hoje a continuar caminhando em um mundo que vai de mal a pior, irmãos, de forma caótica, vem se destruindo, se autodestruindo. Mas é a igreja que representa Cristo neste mundo, pela simplicidade da pregação do Evangelho e principalmente pela demonstração do poder do Espírito Santo, é que vamos conquistando centímetro a centímetro do território do reino, que é do nosso Deus, tomando posse da terra em nome do nosso Jesus, que morreu na cruz, também por estes que agora padecem no meio deste caos em que o mundo se encontra. Tudo, mais do que nunca, tudo que nos cerca precisa da ação do Espírito Santo. E o comissionamento é feito a nós para propagar esta mensagem de forma clara, cheia do poder de Deus, falando no centro da mensagem, Cristo crucificado, como Paulo fazia, mergulhados no poder do Espírito, através de sinais, maravilhas e também na ação fervorosa do amor em nossos corações, as pessoas que se encontram rumo à perdição. Por isso, agradeço você que dedica seu tempo a assistir-nos e para falar desta mensagem tão poderosa e tão necessária, mais do que nunca, nesse tempo que se aproxima até o fim, até o dia em que não precisaremos mais propagar esta mensagem, porque ela será concretizada na vinda do nosso Cristo. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Façamos tudo pelo poder do Espírito. Além disso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bem, meus irmãos.